Olá a todos. Eu vim hoje falar sobre, óbvio, o que está na boca de muitas pessoas depois da estreia do filme Odisseia. A Odisseia, ela é uma história ambientada na Grécia arcaica, né? Antes do classicismo grego, né? Mas vem umas discussões que eu acho interessante, né? Eu fico aqui pensando, eu li a Odisseia. Pergunto para vocês, quantos de vocês leram a Odisseia? Quem leu a Ilíada antes da Odisseia? Que a Ilíada é a guerra de Troia, era Ilion, né? Era o nome grego que se dava a Troia, a guerra que durou 10 anos e que teve o seu final justamente pela astúcia do guerreiro rei Odisseu, o Ulisses latino. E que é com a sua estratégia do cavalo de Troia conseguiu, né, a invasão da cidade. Então, toda vez que a gente assiste um filme sobre a Odisseia, que é o retorno, né? As aventuras de Ulisses para retornar à sua terra natal, que é Ítaca, ele obviamente precisa iniciar com a parte final da Guerra de Troia. Ou pelo menos dar um enredo do que está acontecendo, né? Toda aquela história, porque a guerra foi motivada pelo rapto de Helena e tal. E a gente sabe muito bem que pode ter até havido o sequestro dela, mas pode ter sido apenas um estopim para uma guerra que já se vislumbrava no horizonte, porque Troia ela tá num ponto estratégico de controle da navegação no mar Egeu e obviamente que várias cidades estado grega gostariam de ter o controle dessa passagem. E obviamente Menelau, que é o Agamenon, né? Menelau é o marido traído. Agamenon ele é a grande figura, né? Porque ele quer liderar uma liga de cidades, né? Para a conquista de Troia. Aí vem a primeira celeuma do filme, né? Eu assisti o filme, levei meus filhos para assistir e contei para eles, né? Olha, a história é assim, tal, tal, tal. Eu dei um enredo claro, porque eu li a Ilíada. E a Líada e a Odisseia. Li a Odisseia. E aí eu falo para vocês, existe duas maneiras de ler a Odisseia. A Odisseia, originalmente, ela é em versos, como a Ilíada. É um canto, né? É um canto. Você conta, canta a história em versos, envolve a pessoa que está ouvindo. É história oral. Essa história só chegou até nós oralmente. E óbvio que tem muitas traduções para a prosa, que é o texto corrido, que é muito melhor de entendimento, aí você consegue ter algumas notas, né, introdutórias, alguma coisa que é legal, né? Eu recomendo quem quiser ler, leia o texto em prosa, que é bem melhor, né, de entendimento. Aí eu pergunto assim, todo mundo fica falando do filme, mas não leram. Aí vai criticar o Nolan. Eu falei para os meus meninos o enredo, e realmente é o que se mostrou. Você não consegue pegar uma obra literária e transpô-la totalmente para o cinema, para as telas do cinema. E existe uma coisa que toda obra escrita ela tem um perfil, ela tem uma mensagem. Ela, para ir para as telas, se tornar visual, ela precisa ser adaptada. E vai ser adaptada ao gosto de quem? Do diretor, do roteirista, né? Que vai estar financiando essa obra e aí ele vai dar o tom dele. Todas as obras literárias que passaram por cinema tiveram suas adaptações. Eu tive o privilégio de ler A Caçada ao Outubro Vermelho com Sean Connery, né, que é o comandante do submarino soviético que trai a nação, a pátria-mãe, para levar esse submarino para os Estados Unidos, mas a história é muito mais complexa que isso. Antes dele sair no cinema, na década de 80, final da década de 80, eu tinha lido o livro. E achei a história fascinante, ainda tinha brincado, né, comigo mesmo, né, ou com pessoas, eu estava na Marinha na época, falei, olha, esse livro aqui é fabuloso, caramba, pô, podia ser um filme de cinema. Mal eu sabia, porque naquela época a gente não tinha internet, essas coisas, que ele já estava já para ser produzido. E aí um ano depois aí vem a produção Caçada ao Outubro Vermelho com Sean Connery, que eu assisti no cinema, óbvio. E aí falo, o filme é excelente? Excelente. Mas o livro é muito melhor. E tem coisas que existem no livro que não vai dar para mostrar no filme. Eu li também
O Alien, o oitavo passageiro. Clássico, né? Onde surge a figura do Alien, né? A Sigourney River. É um filme de terror científico, né? Um filme de terror, né? Quando ele foi lançado era um filme de terror, mas ambientado numa ficção científica. Eu li Alien, o oitavo passageiro. Você fica com medo de cenas, tá? Eu vi o filme antes e li o livro depois. Eu li vários livros, né, que se tornaram obras, né, cinematográficas, né, O Nome da Rosa, eu também li uma leitura densa, mais de quase que 800 páginas. E assim, não, a adaptação para o cinema é diferente. Aí eu vejo críticas, colocar a Helena, porque a Helena, a gente sabe da questão grega, tudo bem. A questão da pele não era uma coisa essencial, tá? O ser negro naquela época não tem nada a ver, eram etnias, né? Os gregos eram em si mesmos, se sentiam superiores a qualquer outro povo, independente de cor de pele, né? Respeitavam também os egípcios, mas tinham a sua noção de ser superiores, né? Da cultura e tudo mais. Eu não vi a questão da Helena ser negra uma coisa que impactasse negativamente, que fosse uma questão de lacração, não vi nada disso. Né? Uma atriz linda, lindíssima, negra, interpretando um personagem que nem é o foco principal da história. O foco é Odisseu, tá? E aí tem a liberdade do diretor. Tem um filme da década de 60, né, da Odisseia, que também teve uma retratação da Helena negra. Né? Imagina a década de 60, que você tem o preconceito racial nos Estados Unidos de maneira muito forte. Aí vem certas discussões, assim, academicamente, você não pode exigir demais de uma obra cinematográfica. A obra cinematográfica, ela é entretenimento. Eu gosto de assistir filme e me sentir bem. Agora, se eu for o historiador Ulisses, sentar lá no cinema e começar a observar rigor histórico desmedido, eu perco a sensação máxima que é o prazer do entretenimento cinematográfico. Então, eu quero deixar bem claro que eu já vi vários vídeos no YouTube que falam isso, aquilo. Na verdade, a gente vive uma polarização política muito grande, todo mundo joga isso pro cinema. Eu sei que existe a cultura woke que está colocada, né? Mas aí é uma outra discussão. Mas não, eu assisti um filme tranquilo, gostei. Existem cenas realmente que, assim, a do Cíclope, ele preferiu um personagem mais bestial, só que na obra literária da Odisseia, Ulisses conversa com o Cíclope, né? O Cíclope conversa, né? Ele é uma pessoa, né? Gigante, filho de Poseidon, né? O Netuno romano. Ele trava diálogo. Ele optou por não fazer isso. Ele foi uma criatura um pouco mais bestializada. Tem uma hora na cena, quando eles furam o olho dele, né, queimam o olho dele, aí ele começa a resmungar, começa a falar, e a turma fala, ele fala, como se não tivesse uma faceta humana ali, né? Mas isso é tranquilo no filme. Ele quis dar um apavoramento ali na situação. Outra cena, né, dos mirmidões, porque tá com uma armadura que parece medieval. Olha, a história foi contada, teve até esse detalhe do arco, né, que faz o tum, que eu achei magnífico, né, que é a grande deixa, né, e uma coisa que eu falei para os meus meninos, né, quando a gente assistiu o filme, presta atenção, presta atenção, que vai ter, para dizer que esse filme foi bom, depois de tudo que a gente assistisse, foi bom, se vai ter a cena do cachorro. Falei antes de assistir o filme, não sabia nada do filme. Se vai ter a cena do cachorro, que foi o único que sobreviveu, né? Que ficou lá vivo, né? Como animal, 20 anos, né? Um animal vive 20 anos, aguardando a chegada de Ulisses. Ele sabia que o dono estava vivo, né? E quando o Odisseu ele chega e o cachorro, né, mesmo moribundo ali, já estava já nas últimas, ele reconhece, e foi quando Telêmaco, seu filho, já vê, não, é meu pai, né? Porque o cachorro ele morreu aos pés dele. Magnífico. E a cena da empregada quando vai lavar os pés, né? Que era uma prática de
respeito ao visitante, né? A gente tem na Bíblia isso também, né? De lavar os pés, né? Quando Jesus demonstra humildade. Mas era uma prática, tipo, por que lavar os pés? Porque a pessoa anda na estrada, né? Naquele tempo não tem nada disso. A pessoa caminhava e os pés ficavam naquele estado. Então, lavar era de bom tom, né? Como uma forma de recebimento, né? De boas-vindas pro viajante. E a empregada também reconhece, né? Eu só fiquei um pouco chateado, né? Lógico, porque o servo cego deveria ter reconhecido ele, a sua voz, né? Porque a voz não foi. Isso foi um subterfúgio de Atena, né? Na história, que ela vai criar uma áurea, que ele vai estar como um mendigo para não ser reconhecido, para poder adentrar, porque realmente ele corria o risco de morte, né? De ser assassinado pelos pretendentes que, né, que bagunçaram tudo ali, fizeram aquele fuá. Então, isso apareceu. E aí até os meninos, o Alexandre que está do meu lado, vai, pai, é lá, você vê que você falou. Eu falei, não, não é bem que falando, eu li. Então eu aguardava. São outras cenas poderiam ser claramente não dá pelo perfil, né, até porque o filme demorou bastante, né? Mas aí mostra um aspecto muito, assim, do Ulisses, ele é um guerreiro, mas ele tem temor dos deuses, né? Apesar dele falar que enfrenta os deuses, mas na obra não, ele tem um problema ele tem medo, ele quer que as divindades sejam respeitadas. Ele só vacila na obra original, porque quando ele cega o Cíclope, né, e ele fala desde o início que ele conversa com o Cíclope, o Cíclope pergunta qual é o seu nome. Ele falou, meu nome é Ninguém. E para quem leu a história sabe que naquela ilha tinham vários Cíclopes, né? E quando ele sai gritando que furaram o olho dele, aí os outros perguntam, que aconteceu? Ninguém me machucou, ninguém não sei o que. Aí eles, ninguém, né? É a astúcia do Ulisses, né? Aí os outros, então não é ninguém, então deixava ele quieto. O Rafael tá surtando aí, deve ter, tá doidão. E aí o Ulisses, na hora de ir embora, né? Ele grita, né, pro Cíclope, eu sou Odisseu e tal, rei de Ítaca, puta, porque ele era, né, o ego dele, né, já me disseram pra mim que eu tenho um ego muito grande, né, então deve ser por conta do nome, né, Odisseu tinha isso, né, então ele queria deixar claro, né, só que o Cíclope é filho de Poseidon, e quando Poseidon fala, quem fez isso com meu filho? Aí ele fala, foi Odisseu de Ítaca. Ah, tá. Mas ele não poderia matá-lo. Mas ele dificultou o que ele pôde, porque para ele chegar a Ítaca, ele precisava chegar pelo mar. Então, assim, obra cinematográfica tá nas mãos de quem está bancando. Você quer fazer um filme original? Então você pegue recursos e faça uma obra cinematográfica. Tem obras cinematográficas mais fidedignas no sentido que dão mais a questão do teor literário. A gente tem um filme, eu estava aqui pesquisando até, que eu recomendo para vocês, que é o filme O Retorno, que é de 2024. E que é magnífico porque o retorno ele pega a parte final e é mais focada no Odisseu mesmo, nos seus conflitos e tudo mais, em 2024. E ninguém criou celeuma nesse filme, né? É uma adaptação. A gente tem a Odisseia, né? Que foi de 1997, foi uma minissérie também famosa, foi bem fidedigna. Tem a própria do Kirk Douglas, da década de 60, a Odisseia também. Para você ter uma ideia, uma das primeiras. Em 1911, houve um filme, a Odisseia, de 45 minutos, né? Foi uma grande super. 1911, uma grande superprodução para a época tal. Mas todas elas têm liberdade, uma liberdade criativa, né? Oh, Agamenon. Ai, porque a armadura do Agamenon, porque o Agamenon, mano. O cara era o rei. Não é que era rei de todos, mas ele era o mais poderoso da liga. Tem uma questão que o próprio Odisseu, ele fala, eu não posso ir contra Agamenon, né? Porque na política, né, eu preciso ter uma boa relação, porque eu sou rei de uma ilha pequena, sou rei de Ítaca. Agamenon não. Agamenon é rei de muito mais, né? E ele é poderoso, então eu tenho que ser aliado. Então, tanto quando Agamenon chama para a guerra de Troia, todos têm que obedecer.
né? E mandaram, logicamente, soldados necessários para uma expedição. Foi o que aconteceu. Troia foi encontrada no final do século XIX. Aliás, não foi uma Troia só, foram 7 Troias, né, se não me engano, porque cidades são construídas sobre cidades. Em um determinado substrato arqueológico, né, que condiz com a época homérica, foi encontrada uma Troia, e foi encontrada uma Troia incendiada. Né? Então, havia resquícios de que houve um grande incêndio ali, provavelmente porque a cidade foi saqueada e tudo mais. Aí vem a cena que Odisseu ele começa a rememorar por que ele estava passando por aquilo, né? E que os seus homens, que ele tinha tanto apreço, eles eram, como diz a feiticeira que transformou ele em porcos. Eles são porcos. Eles são assassinos, eles são estupradores. E aí ele começa a lembrar. E aí lembra do quê? Das cenas do final da Guerra de Troia, quando a cidade é invadida por conta do cavalo de Troia. Aí o que, que ele vê? Destruição, morte e tudo mais. Mas ele era querido pelos deuses. Atena é a sua deusa protetora. Né? Ela tá acompanhando ele em todo momento. A Zendaya fez uma Atena um pouco lamuriosa, né? Que não é bem o perfil dela na história, né? A Atena é guerreira, é uma deusa da sabedoria, mas é uma deusa guerreira, então ela mantém, né, o seu poderio aí, mas ela está sempre ajudando. Os deuses estão sempre presentes. Que nem a guerra de por que você não critica a Troia com Brad Pitt? Não aparecem os deuses. A Ilíada é uma guerra entre homens e deuses. Deuses tomam partido da guerra de Troia. Então vão ficar do lado dos gregos e do lado dos troianos. Então isso na história, na Guerra de Troia lá do Brad Pitt não mostra, né? E isso na época quando eu assisti, gostei do filme, tá? Blockbuster, né? Mas eu senti falta disso. Eu falei, caramba, cadê os deuses aqui, né? Foi a minha crítica na época, mas eu respeito a obra cinematográfica. É a visão do diretor e acabou. Eu vou respeitar isso daí. Se eu quiser fazer um filme, eu fazer, então eu vou conseguir. Eu vou angariar recursos, como eu já disse, e eu vou fazer o filme da minha forma, tá? Então, assim, assistam. Quem não assistiu, assista. Tá? E não entre nessa vibe de porque não é totalmente fidedigno. E outra, veja Agamenon mesmo, que ele tá com aquela armadura que não existia, né, na época, mas é para mostrar o poderio. E eu vou dizer uma coisa para vocês que criticam, né? Mas a armadura e tudo mais não é conforme o tempo. Realmente, uma Grécia é arcaica. Só que todos os vasos antigos gregos, os vasos clássicos, né, as ânforas e tudo, elas retratam a Guerra de Troia com uma roupa clássica. Então, para você ver o filme, você já tem, independente de quem não gosta de história ou quem não vê, mas já tem, quando fala de grego, você já consegue ver um guerreiro grego e falar, esse é grego. E quando você vê um guerreiro romano, você fala, é um romano. Por quê? Visualmente a gente tem muito contato com isso, em livros de história, em filmes, em várias coisas, documentários, então a gente acaba se familiarizando. Então, normalmente a gente tem essa questão de observar a roupagem clássica grega, né? Então, normal. Tem a questão do navio também, tá? Não, que seja, tá bom? Mas assim, assistam. E aí a minha contribuição não poderia ficar de fora de falar sobre o que achei desse filme Odisseu, a Odisseia, já que esse é meu apelido de infância, né? Minha avó só me chamava de Odisseia, né? Que vem de Odisseu. Então, meus amigos de infância só me chamam de Odisseia, minha mãe só chama de Odisseia e tal. Mas eu não me incomodo e é uma memória afetiva muito grande. E, obviamente, tá aí. Ver o filme, vejam, assistam tranquilamente, tá? E outra, só para encerrar, eu fui ler o livro. Você sabe que o Rambo 1, que é o excelente, ele é baseado num livro. Eu comprei esse livro e li. Meu Deus. Aí você vai fazer, porque o filme é mais. O livro é muito mais denso psicologicamente. A história de um veterano de guerra do Vietnã perturbado. Não vou dar spoiler, compre um livro, tá? Você consegue achar o livro capa dura, é bom, uma leitura excelente, mas prepare para um final totalmente diferente do filme estrelado por Sylvester Stallone, tá bom? Então, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.